Alô, amigos e amigas do esporte. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial. Hoje, especialíssimo, né? O nosso canal tem a honra de receber uma verdadeira lenda do futebol do Brasil. Um jogador que marcou época no Flamengo, foi ídolo de uma geração inteira e ficou eternizado na história como o Deus da raça. Rondinelli não é apenas um nome, é um símbolo de entrega, garra e amor à camisa. Um atleta que fez vibrar milhões de corações rubro-negros e que também vestiu com orgulho a camisa da seleção brasileira. É com muita alegria, gratidão e respeito que abrimos este espaço para ouvir suas histórias, suas memórias e o legado que construiu dentro e fora dos gramados. Prepare-se, porque hoje o esporte de peso recebe ninguém menos que Rondinelli. Rondi, assim já posso chamá-lo, né? A gente já conversou bastante. Prazer enorme tê-lo aqui, falando para Arapiraca, para Alagoas e para o mundo todo, através do esporte de peso. Prazer, amigo. Primeiramente, meu boa tarde a você, José Nilton, ao nosso grande amigo, parceiro, Bel, aqui de Alagoas, e principalmente ao programa Esporte de Peso. Obrigado aí pelas suas palavras, pelas considerações, e nada mais fica eternizado do que a geração Zico. Esse é o trato que nós temos que dar, junto a essa sigla, Clube de Regatas do Flamengo, onde todos eram imbuídos e foram imbuídos a levar essa sigla junto aos nossos 12º jogadores, que é essa nação rubro-negra. Os nossos respeitos e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que você nos dá ao esporte de peso, para o ser humano que vai acompanhar esse bate-papo, esse bate-bola que nós iremos fazer, e é com muita satisfação e gratidão, porque a vida terrena ela nos proporciona isso. Deixe nas suas vidas histórias e saudades. Muito bem, Rondi. Eu estou muito feliz, primeiro pelo seu modo receptivo, pela sua maneira, e de fato a gente já tinha toda uma noção, porque, como você bem colocou, o Peu é o grande responsável por essa relação, por esse momento. O Peu é uma figura muito querida, né, em todo o estado de Alagoas. Eu sempre digo repetidas vezes que o Peu é uma figura que é amada por todas as torcidas, né? É um grande homem, uma grande referência, e a gente conversou com o Peu sobre essa possibilidade de aqui trazê-lo e falar com absoluta exclusividade para o esporte de peso. E aí eu deixo aqui a minha gratidão ao Peu e a minha alegria, a minha felicidade, né, de ter o Rondinelli com a gente. Mas vamos ao nosso papo, né, Rondi? Vamos conversar um pouco. Eu vou para o ataque, você segura lá a defesa, né? E a gente está junto. Rondi, como foi sua infância e o primeiro contato com o futebol? Tudo foi a tal da bola, né? No início, numa cidade do interior, São José do Rio Pardo, uma cidade ligada ali a algumas cidades principais, que é Ribeirão Preto, Campinas, ligada também a sul de Minas, chamada São José do Rio Pardo.
Josenilton é uma das cidades que mais atletas doou ao futebol brasileiro sem ter tido um time na divisão especial. Vou relembrar alguns nomes que saíram e dali se consagraram. O Zanata, o Márcio Araújo, é meu primo, jogou no São Paulo, hoje é o coordenador da base do São Paulo. Sim. É um zagueiro, né? O meio-campo. Jogava de volante, meia. Um dos grandes nomes que serviu na seleção brasileira, o Edson Abobrão, que foi lateral da Ponte Preta, onde iniciou a carreira. Depois foi para o Corinthians, jogou no Palmeiras e foi para a Copa do Mundo 86. Ele até perdeu a posição por uma contusão que teve na Copa do Mundo para o nosso querido botafoguense Josimar. E Ari Tessari foi um jogador da década de 50. Richardão foi um meia que jogou na época do Oberdan do Palmeiras na década de 54, um belo do meia esquerda, uma potência tanto na perna esquerda quanto na perna direita. E Ali Carolino jogou pelo Paraná. Andrezinho, eu consegui pensar esse garoto nas bases da minha escolinha, e hoje ele é o coordenador de base do Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Luiz Fernando, que foi meia no Corinthians, depois jogou no Curitiba, teve uma passagem há pouco tempo pela Arábia Saudita, e tantos outros, né? A cidade realmente ela norteia em relação ao que o futebol, né, que é esse esporte bretão, onde é a paixão de nós brasileiros, e eu fico muito feliz em divulgar a cidade de São José do Rio Pardo, de tantos e quantos atletas ela pôde jogar para que a gente fizesse uma história. Você traz uma informação, Rony, importante, né? A questão do surgimento de atletas valorosos na história do futebol do Brasil, saindo de uma cidade onde não tem um clube na divisão especial, na primeira divisão. Quer dizer, de repente, todo esse movimento em torno de tantos nomes consagrados. De fato, Rondinelli, a importância do fortalecimento, do embasamento para o futebol. Olha, eu vejo que uma das principais valias do que eu vivi de experiência é o esporte inconteste. Eu, na minha infância, numa cidade interiorana, eu tive a possibilidade de saber jogar um basquetebol, de saber jogar um voleibol, de nadar. Nadava no início rio abaixo, que é o Rio Pardo, que a gente fala, mas sempre orientado por pessoas responsáveis, para a gente depois cair num clube e fazer disputa naquelas competições regionais de natação, escola contra escola, e isso me deu realmente uma vivência, uma experiência, que eu pudesse me apaixonar pelo futebol. Aí fui muito bem recebido na base do Flamengo, com meus 13 para 14 anos, onde já o nosso ídolo maior já se encontrava há 6 meses, que é o nosso querido Arthur Antunes Coimbra, recebendo depois Cantarelli, Júnior, Vanderlei Luxemburgo, que jogou na base conosco, nosso querido e saudoso Geraldo, que nos deixou prematuramente, numa idade de 21 para 22 anos. Então, o futebol, dentro de outras modalidades, eu absorvi aquela coisa do tempo de bola, você arremessando uma bola de basquete, você cortando uma bola de voleibol. Ele me deu essa condição de, dentro do gramado, dentro do futebol, eu fazer leituras para que eu pudesse
evitar uma jogada perigosa de algum atacante, orientar, porque eu era um homem de último, antes do goleiro, porque quem enxerga o jogo todo dentro do campo de futebol é o goleiro. E depois são os zagueiros, né? Tanto o quarto zagueiro quanto o central. E isso nos deu uma condição muito boa de orientar, cuidado, a bola está sendo lançada em tal lugar. Aquele companheirismo. E o Rondinelli teve essa aptidão, eu fui muito bem acolhido pelos companheiros, porque o futebol é um esporte coletivo, né, como todas as outras modalidades, mas o futebol te desperta essa paixão de você se entregar, de você ter o afinco e fazer aquilo que é melhor. Então, eu sou muito feliz pela escolha que fiz, pelo apoio que eu tive de todos os treinadores de base do Flamengo, aos que me ensinaram no interior de São Paulo, já são saudosos, Zé Fechinho, Velau, que foi o que me impulsionou para o teste no Rio de Janeiro, na equipe do Flamengo, Cardoso, Roque Gervásio, treinadores que foram os que me mostraram e me ensinaram muita coisa do que aquilo de zagueiro eu pudesse fazer. Sempre tive em minha mente que nunca fui um jogador de qualidade técnica. Eu fui um jogador de inspiração, de determinação, de raça, de vontade e de entrega. Eu tenho algumas falas e ditados que, se eu tivesse que morrer em campo para cumprir uma não finalização de um atacante para evitar um gol, eu morreria feliz da vida. Mas Deus me proporciona aí meus 71 anos de idade, mas tudo que fiz, eu fiz com amor, com paixão, com dedicação, tanto que a minha lembrança é de tudo aquilo que a torcida do Flamengo me colocou com o apelido Deus da Raça. Porque eu vivi momentos, vamos dizer, preocupantes em mergulhar na cabeça, no pé pular de cabeça no pé do adversário, sabe? A vibração de você cortar uma bola de carrinho, evitar um gol. Eu guardo isso com uma paixão que só eu sei o que eu pude tirar de dentro. Se eu morreria para defender um gol, eu morreria feliz da vida porque eu estava fazendo aquilo de melhor, daquilo que eu buscava fazer para toda a equipe, principalmente para a nação rubro-negra. É verdade, e de fato é isso mesmo. Quando a gente não tem a técnica apurada, a técnica individual capaz de fazer uma jogada deslumbrante, essa coisa, aí você tem que resolver na força, na determinação, no esforço, né? Quem mais te incentivou no início da carreira? Olha, meu avô, os pais de minha mãe, Silvio Rondinelli, esse sergipano, Antônio Rodrigues de Melo, que é o Velau, que jogou também no Flamengo naquela geração do Modesto Bia, Biguá, Walter Miralha, Nilton Carnegal. Então, o maior incentivador mesmo, e que foi treinador meu na base lá no interior de São Paulo, é esse sergipano que foi profissional jogando pelo Bahia, chamado Antônio Rodrigues de Melo, vulgo Velau, ponta esquerda. Que legal. E como surgiu a oportunidade de chegar no Flamengo, irmão? Através dele. Ele me viu jogando na base ali da Rio Pardense, do Rio Pardo Futebol Clube, que é a Associação Atlética Rio Pardense era um clube, e o Rio Pardo o rival. E eu tive o privilégio de jogar nos dois clubes. E dentro desses dois clubes, eles fundaram um sindicato,
para fazer uma frente aos dois clubes. E esse sindicato de ex-atletas dos clubes começou a participar de jogos dentro da cidade. Tinha um clube chamado Vasco, o sindicato, o Rio Quadro Futebol Clube, a associação. Tínhamos ali umas 6, 7 equipes que faziam um campeonatinho. E dali a gente foi vivendo as experiências do que era disputar um campeonato com 12, com 13, 14 anos. E nisso o Velau já fazia parte, né, já tinha parado de jogar futebol, ele peneirava. O primeiro que ele trouxe foi o Carlos Alberto Zanata Mato, Zanata. 2 anos depois, ele me dá a oportunidade de vir para o Rio. Tinha levado também um ponta-direita, que também tinha uma boa condições técnicas, habilidoso, rápido, que ele se chama Marco Antônio, ou Cândido. Mas, por infelicidade, teve uma lesão muito séria de joelho, não deu para que ele seguisse, mas era um atleta que também iria brilhar. E, da graça de Deus, consegui assimilar tudo que ex-jogadores que passaram a ser treinadores na base do Flamengo, que é o caso do Jobé, o caso do Modesto Bria, que foi um belo meia jogando no Uruguai, jogando pelo Flamengo, profissional. O Carlinhos Violino foi treinador nosso na base também. José Nogueira, do Infanto Juvenil, e tantos outros, né? O Jaime Valente, que foi um zagueiro também que jogou pelo Flamengo. E a gente foi sentindo deles aquilo que nós poderíamos prosperar como atleta pela vivência que eles tiveram jogando e sendo nossos treinadores. E a gente teve uma geração Zico bem competitiva, uma geração que fez uma história sendo bicampeão de juvenil, onde começou a aflorar os jogadores que poderiam fazer parte ou servir como um teste para jogar profissionalmente. Então, a gente teve uma orientação do que era nós representarmos essa torcida que hoje é a maior paixão que tem no futebol brasileiro. Você chega muito jovem no Flamengo, com 14 anos, e aí você encontra já essa geração com Zico, Júnior, Leandro, essa turma toda? A primeira geração iniciante e vitoriosa foi, eu vou te passar mais ou menos esses que fizeram a geração Zico na base. Era o Cantarelli, Ney era o lateral direito, eu de zagueiro central, Jaime o zagueiro de quarto zagueiro, Vanderlei Luxemburgo de lateral esquerdo, tinha o Feijão, que era um garoto de Governador Valadares, nós tínhamos um ponta-direita chamado Fidelis, que era na região do Rio de Janeiro, nós tínhamos o Balu, que era um ponta esquerda, dentro dessa exposição da nossa época, surgiu a segunda geração, que era o Tita, o Andrade, o Adílio, o Júlio César Oliveira, o Nunes, que veio depois, e... Leandro, não? Perdão, o nosso glorioso, grande lateral direito, não só de clube, mas como de seleção brasileira, o Leandro, né? Tem o apelido de Peixe Frito, que todo mundo conhece. Então, essas duas gerações foi aonde se juntou e começou a fazer a grande história. Logicamente, que veio também alguns jogadores, que foi o caso do Mundo, o caso do nosso querido alagoano Peu, o Lico, que veio de Santa Catarina. Lico ponta esquerda, né? Lico ponta esquerda, exatamente. O Cláudio Adão, que veio do Santos.
Se eu estou falando, eu dar um alô aí de relembrar o mundo. Aí. Passa a bola aí, né, Peu? Joga a bola para mim, eu quero fazer um gol de novo, Peu. Então, o José Nilton. Eu acabei lembrando de um nome aqui, Raul Plasma. O Raul Plasma, exatamente. Também veio do Cruzeiro. Poxa, não poderia deixar, além de jogador, vitorioso, treinador, Carpegiani. Nós tivemos toda essa formação. Alberto Leguelé jogou aqui no Asa. Olha só. Eu tive como dirigente saudoso. E assim, morreu recentemente, não faz tanto tempo. Não faz um ano. Eu trouxe o Alberto Leguelé para jogar no Asa. Mas ele já chegou no Asa já com algumas complicações de joelho, de não sei de quê, né? Mas era um belo de um jogador. Não pegamos também daquela geração o Merica, volante. Aí também outros jogadores, Beijoca, o Zé Eduardo, que era um baita do meia, jogava na frente, que era do Bahia, veio jogar conosco no Flamengo. Então, o Flamengo, nós, da geração Zico, eu é sabedor disso, nós convivemos com os atletas de outros clubes que nos deram. Essa fase foi a fase do Luiz Pereira, Chevrolet? Também. O Luiz Pereira eu joguei com ele, uns 2-3 jogos, né? Ele era central e eu central também. E eu não consegui me adaptar. Aí, assim, aí o Cláudio Coutinho começou a dar oportunidade a ele e ao Figueiredo, entendeu? E ao próprio Manguito, porque estava subindo nessa geração que vinha mais abaixo, era o Moser e o Figueiredo, que era da geração de Adílio, Andrade. Essa época foi a época do Baroninho também, não? Também. Baroninho era o ponto esquerda, e tinha vindo do Palmeiras. É isso mesmo, acho que é por aí, uma fase. Foi uma mescla. A gente no mundo do futebol, isso é um zoológico, né? Exatamente. Porque só tem fera aí. Só fera. E uma mescla de jogadores de outros clubes que também conciliaram essa geração Zico. Isso foi de uma valia indescritível. O que significa para você, Rondinelli, ser chamado de Deus da raça? Eu vejo que é aquilo tudo, o José Nilton. Eu até fiz um levantamento comigo mesmo. Falei, mas o porquê disso? Mas é tipo aquela coisa de você, o último lance, até o último lance, você é capaz de evitar uma jogada de perigo para o teu goleiro, para a sua meta. É para, como diz no futebol, não deixar a bola chegar no goleiro. Exato. Aí o que acontece com o torcedor que está lá em cima? É tipo assim, tira daí, seu... Sabe? Sim. E vem o adjetivo pior, mas é o torcedor. E eu era um representante deles, porque as jogadas que eu conseguia interceptar eram todas elas perigosas, porque eu tinha um quê de tempo de bola. Eu tenho uma jogada relembrada pelos torcedores. O Rivelino, você sabe que era uma batata atômica. Isso. Ele foi dominar uma bola, e essa bola ele já dominou a feição dele para já deixar ele já dominava para ela cair no jeito de bater. E eu estava um pouco atrasado, mas o meu raciocínio, eu senti que eu estava atrasado, eu falei, ele vai concluir. Eu falei, a minha perna não vai chegar no chute dele. Que foi meu raciocínio? Eu mesmo dei de ponta cabeça na hora que ele bateu. Quando ele bate, é o pé, a bola e a minha cabeça. E eu consegui tirar essa bola desviando do gol do Cantarelli. Nisso, ele veio caído no chão. Você tá ficando louco, moleque? Eu te arranco a cabeça.
A minha reação foi: estou aqui para defender. Né? Você pode até arrancar minha cabeça, mas o que você quer de fazer o gol, eu já evitei. Mas eu te mato, não tem problema. Então, sabe, essas coisas, o torcedor lá em cima, ele vai vendo a tua entrega. Correto? E eu tinha, lógico. Aí vai gerando essa identidade. Aí eu falo assim, poxa, eu não tenho a habilidade para dominar a bola no peito, que nem Leandro, e domina com a esquerda, domina com a direita, mas eu tenho o quê? Uma coragem e uma leitura de jogadas que vem do alto. Eu tinha uma bela de uma impulsão, eu tenho 1,78 m, mas eu saltava, eu me preparei em caixa de areia para mim ter uma bela de uma impulsão, para ter um posicionamento para evitar as jogadas perigosas a favor do nosso gol. Então, o torcedor, o porquê desse apelido é tudo aquilo que o torcedor gostaria de fazer. Isso. Ele tem, tira daí, seu... Aí vem aquele palavrão. Filho da puta. É, isso aí. Então, essa como é que fala? Esse carinho, eles viram em mim. Poxa, olha como é que esse cara entrega. E eu fui, graças a Deus. Eu falo, é o que a gente deixa na vida, a história. Aí algum torcedor, algum escritor, vamos fazer lá o filme do Deus da Raça, vamos fazer o livro dele, Deus da Raça. Agora mesmo, 2 anos atrás, apareceu um escritor em São Paulo, colocando lá, vamos fazer uma história em quadrinho da sua vida, o único jogador Deus da raça do futebol brasileiro. Quer dizer, você deixa uma marca, deixa um registro de marca, mas eu quero relembrar de todos os que estavam comigo, porque foram eles que me deram essa oportunidade. Eu não ter a habilidade do que eles tinham, mas eles sentirem em mim, eu orientando, cuidado, tem ladrão, não sei o quê, olha a coragem que ele tem, sabe? Então, isso me honra muito. Você participar de uma coletividade onde tem grandes jogadores, e eu cheguei a uma seleção brasileira pela minha vontade. Eu participei das eliminatórias de 78 em Cali, na Colômbia. Você participou de uma Copa América, né? Então, e das eliminatórias da Copa do Mundo, que foi Mundial de 78 na Argentina. Eu estava com aquela galera toda, com o Oscar, com o Polozzi, Amaral, saudoso, que Deus o tenha, o goleiro era o Leão, Rivelino era o meia, o Edu dos Santos, sabe? Serginho Chulapa, o Zico. Então, eu tive esse privilégio de ser um atleta de bravura selecionável. Eu tenho um grande ídolo na minha mente. O Brito, do Botafogo, foi campeão mundial em 70. Então, eu digo que através do esforço, através da sua entrega, você é capaz de alcançar os objetivos. Exatamente. E essa mensagem fica porque às vezes tem algum jogador em formação que ele não possui essa qualidade técnica e acha que por isso não vai alcançar o objetivo, né? Tem que ir firme. Qual é o jogo que você cravou na sua mente que de fato você ganhou essa identidade do Deus da raça? Dá para lembrar? Eu tenho para mim que começou num jogo contra o Vasco da Gama, no Juvenil, que a gente ganhou do Vasco lá em Bangu de 2-0, o Zico fazendo os 2 gols desse campeonato, que foi o primeiro campeonato assim, de sermos campeões juvenil na década de 72, 73. Ali começou a despertar, porque já existia essa torcida.
Raça Rubro-Negra, Torcida Jovem, tinha diversas que davam o nome de facções de torcida. Hoje já é uma coisa embaixada, consulado, né? A modernidade trouxe isso. Exatamente. Então, naquela época, se dirigia dessa maneira. A facção da Raça Rubro-Negra, a facção da Torcida Jovem. E isso é que despertou em todas elas, hoje, através de embaixada e consulado, tem hoje o presidente, o vice e tal. E aquelas duas torcidas organizadas, tanto da Jovem quanto da Raça Rubro-Negra, foram buscar a minha referência de tudo aquilo que eu poderia ser para eles o símbolo de uma raça, de uma entrega. Esse daí, o Rondinelli é o deus da raça. Esse daí já está... Então, são essas referências, essa busca que o torcedor quer do atleta, né? O Zico, pela sua habilidade, pela sua inteligência, pelas suas batidas de faltas, de batidas de penalidades. Esse é o maior ídolo que a gente pode ter. E quero deixar uma referência aqui em relação quando alguns repórteres vão para cima do nosso saudoso Edson Arantes do Nascimento, Pelé, chega e pergunta para ele no programa, isso está acho que em toda a história de qualquer canal de televisão ou jornalismo, quem é um jogador depois de você, Pelé? Ele sente titubear. Zico. É verdade. Então, se você pega o maior do mundo fazendo uma referência dessa, não tem o que contestar. Você pode falar de, lógico, quem que não vai elogiar o Messi, quem não vai elogiar Cristiano Ronaldo, Maradona, vamos Beckenbauer, vamos pegar uns jogadores lá de fora, o Paulo Rossi, que era goleador. Mas você pega um Zico, mas não ganhou o campeonato. Mas quem não ganhou o campeonato mundial? Ele ganhou o campeonato mundial para o Flamengo. Não é? Então, e o tanto e quanto, Josenildo, vamos lá. O Pelé abriu um futebol aonde? Depois do Brasil. Aonde o Pelé desenvolveu o futebol? Lá no Cosmos, né? Na América. O Zico, ele abriu o futebol aonde? No Japão. Vamos ver o que ele representa os japoneses até hoje. Ele é um diretor vitalício do Kashima Antlers. Ele precisa passar um período anual lá no Japão. Lá no Japão, 3 vezes por ano. Está lá. Ele é um histórico. Ele deixou uma história lá de ser reverenciado pelos japoneses, como é o caso do Pelé. Ninguém vai desmerecer, vamos falar assim, a qualidade de Neymar, a qualidade de Beckenbauer, mas olha o que eles dois, Maradona, baita do jogador, Deus o tem, mas aonde o Maradona vem jogar aqui na Arábia Saudita? Você vai ser o cara que não foi. É verdade. Sabe, eu estou falando certo, mas não vamos misturar. Qualidade todos eles têm. Mas me fala os que se consagraram em ir para algum país e fincar uma coisa que não existia. Quando que na América existia o futebol antes do Pelé ir para o Cosmos? Quando que existiu o futebol no Japão sem o Zico chegar lá? Você acabou referendando tudo isso da qualidade técnica, né? Mas assim, qual a importância do cidadão Zico nessa relação com o Flamengo, com o futebol de um modo geral? Eu vou só te responder com tranquilidade. Dia 27 de dezembro, esse cidadão, Arthur Antunes Coimbra, ele realiza o maior evento para ajudar instituições de caridade.
O Jogo das Estrelas. Eu preciso te responder mais alguma coisa? Ele, além de tudo, a gente fala, e falamos isso há pouco, conversando na vinda para cá, para o estúdio, a gente falava da importância da qualidade técnica dele, mas você não consegue fazer assim um jogador tão completo como foi o Zico, se não fosse a formação de cidadão dele, né? De família. Aquilo é de berço. Dona Matilde, seu Antunes, seus pais, os irmãos Antunes, Zeca, Tunico, alguns saudosos, a Zezé, que é a única irmã, o Edu, que jogou muito tempo, o Antunes, que foi um baita centroavante no Fluminense, Tunico não foi para o futebol, mas era um baita do empresário, um empregador. Então, é uma família admirável. O pai de Zico era um alfaiate, fazia ternos para aquelas pessoas elegantes do Rio de Janeiro, ali no centro da cidade. Então, ele tem um carisma de tudo aquilo que a família lhe proporcionou e do que ele absorveu da família, ele levou para nós. Então você pega um ídolo que faz referência a tudo. Eu nunca vi o Zico chegar e marcar uma reunião, ele era o capitão do time, e falar assim, presidente Hélio Maurício, presidente Márcio Braga, o senhor Jorge Elão, eu vim aqui, nós viemos aqui. E era ele sozinho, ou comigo, ou com o Cantarelli, ou com o Carpegiani. Ele podia falar, não, eu vim aqui, nós viemos aqui. O grupo, né? Para reivindicar. Nós. Era ele sozinho, ou ele mais um, mais dois, nós viemos aqui. Então, olha a gratidão que todos nós temos. A atitude de humildade dele. De humildade, de coletividade. Sabe? É uma coisa assim que me emociona a gente falar de eu ter tido, né, o privilégio, a sorte de conviver com um cidadão como ele. E assim, isso você frisou aí, a questão relacionada à família de pai, mãe, irmãos e tal, não sei o quê. Eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer um comentário no jogo Flamengo e Asa no Maracanã. E lá fui apresentado ao filho dele, Bruno, né? Uma figuraça. O menino me atendeu assim, com gentileza, com equilíbrio. Assim, é o que ele aprendeu do pai, né? Aí traz, aí você pega a formação lá, Dona Sandra. É verdade. O que você está colocando, né? Todos eles foram educadamente a serem o que os próprios pais absorveram dos seus avós. E o curioso, Rondinelli, o curioso é que, assim, o Zico, por exemplo, a gente fala do Zico, assim, com muita propriedade, mas o Zico, ele consegue carregar até o carinho dos torcedores adversários, que não são flamenguistas e tal, não sei o quê, mas todo mundo, quando se refere ao Zico, se refere com muito respeito, né? E a resposta, o Josenildo, eu te falo, Josenildo, eu te falo, é tudo o que ele foi como líder dentro da sua profissão e tudo o que ele faz para congraçar, né, para fechar com chave de ouro esse jogo do dia 27 de dezembro, que é para instituições de caridade. Eu me lembro que no início, quando ele iniciou esses jogos beneficentes, foi no Maracanãzinho. Ele começou a fazer jogos lá de futebol de salão, né? Todo ano, ainda era profissional. Eu fui uns 2 anos lá nesse evento do Maracanãzinho, era para cadeirantes.
pessoas deficientes físicas. O Maracanãzinho lotado, toda aquela renda era revertida principalmente aos cadeirantes e depois às outras instituições que faziam o primeiro ciclo. Pois é, isso é muito importante. A gente faz questão de frisar isso porque hoje em dia a modernidade, os tempos atuais, né, acaba divergindo muito a qualidade do jogador e a formação do cidadão. E a importância, a mensagem que a gente deixa aqui é para que, de fato, essa criançada, os jovens de hoje, possam alcançar essa relação numa condição de igualdade. Você vai aqui de equilíbrio, como o jogador, né, diferenciado tecnicamente, o jogador que se sobressai pela força, mas ele precisa equilibrar aqui a qualidade do cidadão. É tudo aquilo que a vida nos ensina. Tem algumas coisas que eu coloco na minha mente e eu aprendi com alguns amigos, né, por vivências deles, serem mais experientes. Era ditado, você absorve da maneira que você quer. A vida te ensina. Aprende se você quiser. Então, se você depara com algumas situações errôneas, como que eu vou... né? Que isso? Está aí, errando. Calma, alguém já te despertou. Então, eu acho que a vida é exatamente isso. O que nós iremos levar daqui, da vida terrena, a não ser deixarmos bons exemplos, gratidões, referências de amizade. Uma história. Né? Uma história, né, de cada um que seja positiva. Lógico, eu sou ser humano. Achar que eu tenho uma coroinha na cabeça, ainda não. Quero ver o dia que eu partir, se eu vou ser recebido. Vem cá, você ainda vai lá para o purgatório. Não dá para tu vir para cá. Mas o que eu puder fazer com a idade que eu tenho, em relação a tudo que esse paizão de amor, de misericórdia, me mandou através de pessoas para me orientar, para me fazer crescer como ser humano, é o que eu quero deixar aqui, para minha família, principalmente, para meus filhos, para meus amigos e todos aqueles que hoje são saudosos. Eu até me emociono que eu perdi um colega muito gente boa, agora há pouco tempo. Ele era vizinho meu lá em Cabo Frio, estava morando em Portugal e perdeu a vida dentro das consequências do que a vida, né, me deu com 83 anos, mas era um cara espetacular, Paulo Garcia Coelho, de família, um empresário. No final da carreira me levou para Goiânia. Eu recebi a notícia ontem que ele veio a óbito, né, pelo um problema de saúde que estava passando. Então, eu guardo isso como exemplo de tudo aquilo que eu aprendi com ele. Tem 71, ele tem 12 a mais que eu. Então, ele tinha uma vivência. Ele me orientou para que eu acho que essa condição de aplicar nesse ramo de atividade, você vai se dar bem, se orienta com esse meu amigo que eu vou te apresentar aqui em Goiânia e tal. Então, essas coisas que eu guardo. Deu direcionamento. Né? Sim, entendeu, Zelinho? É para emocionar mesmo. Eu fiquei muito chateado. A gente, assim, se dá com todos os irmãos. Ele é o primeiro dos irmãos a partir. E, sabe, é só gratidão. Eu tenho que agradecer que esse paizão de amor e de misericórdia possa abraçá-lo e dar todo o suporte para os filhos, os irmãos que ficam. E para mim também, a vida para mim, ela é agora. E eu espero que eu possa deixar aquilo de melhor para todos os meus amigos, dos quais eu convivo, da família que meus pais deixaram. Então, a vida que o esporte em si, o futebol, esse esporte bretão, me proporcionou, é tudo isso
e nós estamos batendo esse papo. A gente é algo porque convivi com pessoas boas, com pessoas que sempre quis de mim o meu melhor. Eu espero que eu tenha sido e espero fazer, enquanto eu estiver em vida terrena, o melhor também para aqueles que eu possa ajudar. Que possa ajudar. Se puder ajudar, é assim? Então, que ajude, né? E o Rondinelli família? O Rondinelli tem quantos filhos, quantos netos? Bom, eu tenho minha companheira, minha esposa, com 52 anos de convivência, tenho o meu filho, que é o mesmo meu nome, Antônio José Rondinelli Tobias Júnior, que é o que toca os negócios da empresa que a gente constituiu. A minha filha, que hoje é uma alegria também, sempre foi, mas hoje ela se realiza como ser uma coordenadora de um hospital em São Paulo, em Guarulhos, da parte de fisioterapia, e isso me deixa muito realizado, porque ela é formada em fisioterapeuta de UTI, e ela nos deu também um neto maravilhoso, o Theo, e eu espero, né, que meu filho, junto com a minha nora, também possa proporcionar uma vida de mais um neto, uma neta. E a vida é agradecer. Eu tenho que agradecer aos meus pais, que são saudosos, às minhas irmãs, das quais a gente convive, as minhas cunhadas, de tudo aquilo que a gente pode ter, e principalmente aos amigos do dia a dia, que são muito fiéis a mim, eu tenho certeza. Isso é importante. Porque assim, no mundo que a gente vive, a gente está falando um pouco de relação familiar, mas no mundo que a gente vive tem muita traição, muita competição. É muito complicado, mas eu sou ecumênico. Eu adoro todas as religiões. Mas, lógico, eu não sou você não peca, eu peco. Mas o que eu puder, dentro da vivência, de tudo aquilo que Deus me proporciona hoje, eu quero errar o menos possível. Eu quero hoje ter a sabedoria de quem eu possa ajudar. Eu fui muito ajudado, mas retribuí. Tive reciprocidade, mas eu quero hoje ajudar sim, mas desde que este, ou parente, ou colega, ou amigo, ele se ajude. Porque eu sei o tanto quanto também dei trabalho para me absorver aquilo que eu tenho de bom hoje. O que eu puder fazer, eu vou fazer com gratidão mesmo, por tudo aquilo que as pessoas que me cercaram, me deram como exemplo de seguir a vida. Como exemplo de seguir a vida, e isso é muito importante na formação. Na questão, o teu filho cuida dos negócios. E aí, rapaz, será que o Theo vai jogar bola? Olha, segundo Ele é muito novinho, né? É, muito novo, mas segundo a patroa, a minha esposa e a minha filha, ele está alucinado com o negócio de bola. Passou a ficar alucinado agora com o negócio de bola. Ele fica vendo lá, pedindo para a mãe ou para a avó, quando ela está junto, cadê aquele vídeo que o vô fez no gol? Eu quero ver aquele vídeo. E ele pega a bola, minha filha tem que falar assim para ele, Theo, aqui não é para jogar bola, é lá fora, lá embaixo, lá no campinho de futebol. E ele quer jogar bola na sala, na cozinha, vai quebrar tudo que tiver bola. E o vovô Rondinelli, troca uns passes lá com o Theo? Sim, de vez em quando ele também, eles moram em São Paulo, eu vivo um pouco em Cabo Frio, e um pouco no interior de São Paulo. Mas você é paulista ou paulistano? Não, sou paulista, no interior de São Paulo. Sim. São José do Rio Pardo, paulista. E a gente mora num lugar até legal, tipo uma chácara, tem campinho de futebol, tem uma coisa, e aí ele vai lá, chega lá, ele joga no campinho, mas daqui a pouco, tá na hora de tomar banho, Theo, tá na hora de tomar banho.
Não. Agora eu vou jogar bola com a avó. Isso é muito legal. Até a gente conversou na vinda, né? Eu até, na hora do vídeo, eu te coloquei para conversar com o meu neto, Guilherme Souza, né? Você bateu um papo com ele. Guarda esse nome aí, Guilherme Souza. Esse moleque tem jeito de bola, viu? Guilherme, nós estamos aqui na expectativa, hein? O vô está levando fé, como eu também estou levando fé no meu neto Theo. Quem sabe vocês dois vão vingar aí pra gente, para dar muita alegria. É verdade. Um abração para você, Guilherme. Rondinelli. E aí, eu não posso deixar de falar de algumas figuras assim que eu vivi quando criança, né? Ouvi muito falar, e assim, eu não posso deixar de matar essa. Aí é mais uma curiosidade minha mesmo, né? Cláudio Coutinho. É emocionante, a gente tem que emocionar antes de concluir, mas o capitão foi de uma sabedoria, fala assim, de inteligência, porque você sabe que ele foi do Exército, era paraquedista. Mas a sabedoria, o Peu está aí, sabe, o que eu vou expor, ele tinha um cara, era o auxiliar, ele dizia no linguajar do futebol dele, que era o que fazia o histórico do adversário, chamado Jairo dos Santos. Imagina só, a gente está falando daquela época. Quer dizer, é uma prática dos tempos atuais. Né? Ele já era moderno naquela época. Ele foi pulsar e se tornar treinador, porque ele não tinha, ele era um preparador físico também, depois de ter passado pelo Exército e tal, de fazer um curso, né, de educação física, na Escola de Educação Física do Exército, conviveu no Zagallo, ele foi preparador físico da Copa do Mundo de 70, junto com o Parreira, Célio de Souza, tinha o Sebastião, que também foi parte da militância lá do Exército, e ele simplesmente falou, eu não vejo tão gostoso e tal, aí eu vou ser treinador. Antes dele ser treinador, ele foi passar uma temporada, estava começando a fervilhar o futebol nos Estados Unidos. E ele começou a pegar o que ali. Nisso, ele volta para o Brasil. O Márcio Braga ganha a eleição e lança ele como treinador do futebol do Flamengo. E ali ele fez, né, o Lazzaroni como preparador físico, depois virou treinador. O Fernando Soares, o professor Francalassi, que era preparador físico. Eu lembro também. Desse nome, Francalassi. José Roberto Francalassi. Lembra, Peu? Francalassi. Sensacional. Então, a gente teve um grupo realmente, assim, coeso. Que eu acredito que o Cláudio Coutinho também foi, tipo, a comissão técnica dele era toda voltada para o elenco. E esse Jairo dos Santos estava tudo mastigado, desde o São Cristóvão, Bahia, Bangu. Ele ia assistir jogos, mas jogos recentes, porque eles iam ser nosso adversário. Olha, o ponto alto daquela equipe lá é essa. Impressionante isso, porque a gente está falando o quê? Da década de 70. 70, 80. Década de 70, 80. Mas você imagina, Rodrigo, o sentimento que eu tenho, eu acompanhei isso muito criança. Né? Muito criança e assim, eu olhava já com muita admiração o trabalho do Coutinho, que morreu tragicamente, né? Mas o sentimento que eu tenho é que o Coutinho técnico para os tempos atuais, era para hoje, porque se o Coutinho estivesse aqui nesse momento atual de vida, com certeza daria banho aí em muita gente, porque e dentro dessa linha de raciocínio sua, dessa exposição, eu vou te falar de duas pessoas que eu tive o privilégio de conhecer e fizeram
e estão fazendo, foi o Cláudio Coutinho, que jogador de futebol foi preparado para jogar bola. Jorge Jesus. Eu fui no Ninho do Urubu, uma época e tal, ele estava lá. Em português. Português. Aí, tal. O Jorge Jesus, você não quer? Quero. Fui lá, tal, cumprimentando tudo. E eu peguei, falei, o senhor tem uma frase aqui que me grava muito, que às vezes o jogador chega, está estafado, não sei o quê. O senhor usa uma frase que o Cláudio Coutinho já falava naquela época. Qual que é o trabalho de vocês? Jogar futebol. Vocês são preparados para quê? Para jogar futebol. Se vocês saem daqui e vão fazer outro tipo de atividade, vão dormir tarde, é problema de vocês. Só que eu ouvi dele, Jorge Jesus, jogador de futebol comigo, tem 4 oportunidades. Ele só sai do time se eu perceber, ou a minha comissão perceber, que ele está caindo tecnicamente de rendimento. Não tá. Ele sai porque ele foi expulso. Eu vou colocar ele sai porque tomou o 3º cartão amarelo. Ou ele sai porque ele sofreu uma contusão. Fora isso, vão jogar bola. Aqui comigo não tem esse negócio. Está jogando 60 jogos, está jogando 70 jogos. Se estourar, eu vou botar o substituto que tem aqui. Mas se eu ver que ainda está em condições, eu já estou falando os quatro pilares para vocês saberem que meu time titular é esse. Aí você pega e vai ter que ouvir de certos jogadores, do supervisor, sei lá, não, porque eu tenho que tirar fulano, tem que tirar... Gente, é a opção do treinador. E o Felipe Luiz é assim. No meu modo de ver, ele absorveu muita coisa do Jesus, como eu dou a condição também, como se fosse o Cláudio Coutinho. O Cláudio Coutinho falava, a gente chegou a fazer no ano, o PO há de recordar, 93 jogos, entre campeonatos e jogos amistosos. Tinha muito disso, né? Muitos jogos amistosos naquela época. Porque não era a organização que tem hoje. Não tinha muita competição. Exatamente. Mas o calendário era cheio de jogos amistosos. Estaduais e não tinha, né? Você lembrou bem. Não tinha o campeonato Copa do Brasil, a Sul-Americana. Preenchia o ano com jogos amistosos. Ia para a Europa jogar, para ganhar o torneio Cidade de Santander, Cidade de Nápoles, como é que chama? Aqui na América, e jogar contra o Peñarol do Uruguai, jogar contra o Paraguai, jogar na Argentina contra o time do Maradona, os amistosos, e preenchia todo aquele calendário de jogos. O mínimo que se jogava naquele período nosso era 80 jogos. Era o ano todo jogos. Agora, concordo que hoje você tem a Sul-Americana, você tem a Copa do Brasil, você tem a Libertadores e tem o Campeonato Estadual. Então aí já começa a inflar. E aí tá certo. Mas o jogador, José, ele foi preparado para quê? Para jogar, né? Para jogar futebol. Inclusive, quem diz isso é Muricy Ramalho, né? Sim. Muricy Ramalho diz assim, como é que eu vou fazer uma palestra motivacional para jogador? Se jogador tem salário bom, se jogador vive uma estrutura fantástica, se tem todo um amparo médico, se tem alimentação de boa qualidade, eu vou motivar esse cara para quê? Todo o aparato é tudo a favor dele. Como que eu vou te motivar se eu não falar para você que eu estou apostando em você e você só vai sair por essas 4 condições? É você sair daqui do treinamento, vai para sua casa dormir. Descansar, né? Agora eu vou pegar e vou saber, através de um jornalista ou de algum torcedor, que você está numa boate 2, 3 horas da manhã. Aí você vai falar que eu estou te forçando a jogar, que você vai estourar a perna. E a carreira
ela é coisa de 15 anos. Ela não é uma profissão de engenheiro, advogado, médico. Ela é precária. Eu parei de jogar futebol com 33 anos. Eu era zagueiro. Nos tempos atuais, daria para ir muito mais. Muito mais. Por que tive que parar? Eu tive uma cirurgia séria no meu joelho. A minha perna, ela não dobrou assim, Lenil. Ela dobrou assim. Me doeu aqui, eu caí desmaiado no campo. Dali, direto para a cirurgia. Estava jogando no Vasco. O centroavante, lembra daquele primeiro centroavante que foi que entrou ele foi o primeiro centroavante a entrar no futebol inglês. Lembra dele, Pio? No Botafogo. Nossa, era rápido, uma azul. Mas ele veio e me deu uma tesoura. Mirandinha, não? É Mirandinha. Ele deu uma trava assim. Aí, de lado, minha perna dobrou. Estourou tudo. Eu fiquei 1 ano e meio. Aí recupera um jogo. Vê a contusão do Bruno Henrique. E voltou. Já voltou agora, em menos de 1 ano. Então, olha as condições. A gente falou de muita coisa, mas assim, na verdade, o tempo que você viveu na estrutura do Flamengo, você já viveu com uma estrutura, para aquela época, considerada boa. Mas hoje é uma coisa muito acima. Você teve recentemente lá no Rio, né? Nada se compara. Jamais. Eles têm salão de beleza. 2 funcionárias, que deve ser cabeleireira e tal, 2 moças. Fala assim, com todo respeito, são profissionais, mas que fazem o cabelo deles, a sobrancelha. Se quiser ser outro lado lá, fazer tatuagem. Com todo respeito. Poxa, aí eles vão falar pra gente, eu tô cansado, não dá pra jogar não, porque eu tô lá, para. São outras épocas. E na minha época, quando dirigente de futebol, na hora do almoço era o quê? Era um bife, arroz e purê, né? Sim. Não era assim? Sim. E hoje a alimentação desse povo, tudo dosada com suplemento alimentar, com isso, com aquilo. Qualquer coisa. É um negócio impressionante. Então, sabe, que façam por merecer o que estão ganhando. Que façam por merecer. Mas, gente, se respeitem. A vida que vocês estão tendo, deixe uma história. Vocês não vão levar dinheiro embora, vocês não vão levar suplemento embora, vocês vão levar condição. Desfrutem desse momento. Exatamente. Desfrutem desse momento. O melhor. Vou pegar isso aqui. Não, mas eu vou esculachar. Não sejam polêmicos a ponto do torcedor desgastar. Eu queria que desse até Gabigol, acorda, Gabigol. Olha a história que você conseguiu fazer no Flamengo. Você é campeão mundial, você é campeão da Libertadores, você foi artilheiro, a torcida gosta de você. Mas a torcida acaba perdendo o encanto. Exatamente. O encanto. A gente pode hoje aqui, em alguns momentos, a gente sentir o quanto, quando as pessoas reconhecem que vem, que pede para tirar foto carinhosamente, com respeito, independente que seja flamenguista ou vascaíno, não importa. Mas a gente sentiu esse carinho, essa emoção toda. Quer dizer, hoje eu acho que tem torcedor do Flamengo, se o Gabigol chegar em um ambiente, não vai nem fazer conta. Alguns vão, né? Mas eu falo jovem, vão aceitar, mas alguns já meio experientes, sabe? Nós não queremos isso. Nós queremos que você seja respeitado aonde você passou. Eu saí do Flamengo, fui jogar no Corinthians, joguei no Vasco da Gama, joguei no Atlético Paranaense, fiquei 2 meses em Portugal, não pude dar continuidade, porque minha esposa estava grávida,
ela não quis ir, e com toda a razão. Eu ia ficar lá, contrato de 2 anos. Falei, tá bom, filho, então eu volto. Aí voltei de lá, tive uma passagem pelo Remo. Do Remo fui para Goiás, onde encerrei minha carreira, Goiás e Goiânia. Tentei minha carreira de treinador, não consegui me adaptar. Eu tomar conta das minhas coisas, correto? E aí, depois parei em 91 para 92. Já faz o quê? 43 anos? Mais ou menos. 40 anos que eu tenha parado. Olha que satisfação você me convidar para vir aqui e eu expor o que foi a geração Zico. Nem por isso que eu joguei no Vasco da Gama, que eu joguei no Corinthians, eu tenho desrespeito a eles, ao Atlético Paranaense, ao Goiânia, ao Goiás, ao Remo. Eu saí de boa. Nós estamos conversando de quê? Nós estamos falando do futebol no contexto geral. Não é? Então, vamos deixar isso aí como histórias diferenciadas, né? Elogiadas em todos os clubes que você passar. Isso é eu deixei grandes amigos no Corinthians, deixei grandes amigos e um saudoso demais. A gente saía em escola de samba, na Beija-Flor. O Roberto, aquela a primeira esposa dele, a Jurema, ela perdeu a vida com um câncer de mama. E eu, com a minha esposa, desfilando na Beija-Flor, todo ano, aquela alegria, ele pelo Vasco e pelo Flamengo. Gente, lá dentro das 4 linhas, o papo é outro. Você falou de outra figura assim que tornou-se uma referência. Eu não conheço ninguém. A gente vive conversando sobre futebol, em qualquer roda de amigos a gente sempre fala de futebol, mas assim, ninguém que tenha o saudoso Roberto Dinamite como antipático. Sempre um cara muito querido. E sorridente, sabe? E um sorriso, assim, de autenticidade. Verdade. Você via aquele... Quando eu fui fazer um encontro lá no Rio, você já ouviu falar daquele Museu da Pelada? Já. Do Sérgio Pugliese? Aí estou cheguei na Cobol, era só eu, vai ver que é só eu com o Pugliese. Daqui a pouco ele entra de lá. Porra, você, não, eu vou te bater aqui também. Lá no campo era do mesmo jeito. E aí, o Zico mesmo tem uma... Um carinho, enorme. Até um mês antes dele ir embora, o Zico estava do lado dele. O Zico não arredou o pé. E eu fui uns 40 dias antes visitá-lo. Como eu fui visitar o Adílio também, que partiu, com 20 dias antes. Nossa, sabe, Josenildo, perdão. Meu querido, não existe situações de uma relação, da amizade profissional, amadora, como nasceu, dessa geração Roberto Dinamite, dessa geração Nilson Dias, do Botafogo, a geração do América, Edu, irmão de Zico, o Luizinho, Moreno, o Rogério Goleiro, sabe? E teve o outro, fera demais, Rodolfo Rodrigues, sabe? O do Bangu, que era o Birajara. Então, tantos que eu falo assim. Eloy, meia, jogou no Vasco da Gama, sabe? Um que nos deixou prematuramente, o Mendonça. Lembra, Pedro? Mendonça do Botafogo, sabe? Então, são essas coisas que a gente tem que atletas íntegros, profissionais. E o Peu sempre me ajudando aqui, tipo o Manguito também. Lembra Nelson, que veio do Guarani, quarto zagueiro? Dequinha era quarto zagueiro lá de Montes Claros, sabe? Manguitão, uma pessoa fora de série. O Rondinelli, esse Nelson era um quarto zagueiro. Quarto zagueiro, ele veio do Guarani, baita do quarto zagueiro. Tá bem, tá lá em Araras.
no interior de São Paulo. Visitei ele, foi em abril. Fui lá fazer uma visita para ele. Estava lá no clube, lá, dar aula de futebol para criançada. Tá bem. Você falou da aula de futebol para criançada. Como foi a tua convivência com os técnicos? Você trabalhou assim com alguns nomes, dá para lembrar de alguns? Olha, eu tive grandes treinadores, todos eles grandes treinadores, mas assim, onde teve alguma coisa assim que pode ter tido alguma, assim, um momento, talvez, de querer tirar alguma coisa mais de mim, né? Mas trabalhei com Cláudio Coutinho, como é que chama o do Vasco da Gama, aquele português? Passou na minha cabeça agora rapidinho. Ele era um baixinho, mas era um português. Ele trabalhou muito tempo em Portugal. Mas vai lembrando os outros que chega já o português. Tá. Então, o Cláudio Coutinho, eu tive o privilégio de conhecer e trabalhar em 78 com o Tele Santana, seleção brasileira. Aí, no Vasco da Gama, que foi o ex-delegado. O ex-delegado me faltou agora também. Nossa, que doideira. Mas a gente chega já ao nome dele. Gente, olha que pânico. Agora a gente não fica para trás, não. Deixa eu olhar aqui. Antônio Lopes. Ele era aquele jeitão delegado mesmo, não era? Rígido de cobrar. Levar uma coisa firme. Trabalhou com Evaristo? Não, Evaristo não. Trabalhei com os ex-atletas, que foi, eu falei para você, o Carlinhos do Minas, na base, o Modesto Bria. Deve ter trabalhado com o Gilberto, não? Gilberto foi o que lançou a gente. Foi o que começou a dar oportunidade ao Zico, em 72. O Zico foi o primeiro daquela turma a ser lançado. Depois o Cantarelli, goleiro. Aí depois veio eu, que veio o Luiz Carlos, lembra? O Luiz Carlos, o quarto zagueiro que veio do Corinthians. O Luiz Carlos Galpo, que jogou muito tempo no Corinthians, o quarto zagueiro, que fez a zaga com o Jaime. Sabe? Jaime é o que se tornou técnico. Isso, né? Jaime de Almeida. Foi técnico. O português passou agora aqui. Passou rápido. Não deu para alcançar esse atacante. Não, eu acho que ele era atacante mesmo. Esse não deu para pegar. Rondinelli, fala uma coisa. Como é essa rivalidade e você ter conseguido jogar, não tranquilo, sossegado? Como é que você conviver com essa rivalidade toda, né, entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo? Pronto, conseguiu. Não se preocupe. Isso é assim mesmo. A gente vai. Essa rivalidade, Flamengo e Vasco, e você conseguiu jogar nos dois. Então, isso sempre eu falo que até na nossa geração não era tão aflorado. Eu fui ver há um ano atrás, 2 anos atrás, um jogo Flamengo Internacional no Maracanã. Fui até convidado por um conselheiro do Flamengo, que ele é hoteleiro no Rio de Janeiro, Camanho, cara espetacular. Ele é conselheiro e ele gosta quando a gente vai lá, passa um dia, 2. E, coincidentemente, ele falou assim: vai ter um jogo Flamengo Internacional e você não quer ir comigo? Camanho, não quero. Não tem mais essa coisa de... Gostava. Naquela nossa época, a gente via diversas vezes. Mas, eu vou ser bem claro, de uns 5 anos para cá, eu fui ver que você ir para o Maracanã hoje, você corre um risco muito grave. Até de vida. Porque, não.
vamos entrar lá dentro. Eles têm camarote, credencial, tudo, essas coisas. Aí, mas quando eu saí, a gente dentro do carro, você está vendo que lá fora, o carro já está fora do Maracanã, a gente está indo, e aquele tumulto, aquela correria, não sei o quê, você vê o cara querendo dar chute no outro, aquilo apagou. Impressionante. Eu gosto de acompanhar as coisas, né, do futebol, e eu vendo um quadro com o Marcos, goleiro do Palmeiras, que jogou na seleção. Aí o Marcos disse que estava na casa da sogra, né, e aí os caras invadiram 3 elementos para um assalto. Aí o Marcos, meu Deus do céu, eu vou morrer cedo, né, por conta de um assalto e tal, não sei o quê. Aí quando os caras entraram, que olharam para eles, é o Marcos, goleiro? Aí ele disse, e agora? Eu respondo que sim, eu respondo que não, né? Aí disse, sou o Marcos, goleiro. Aí o cara, tá, eu estive lá no jogo da Libertadores. Aí disse o resultado e tal, cantou lá uma defesa que o Marcos fez e tudo. Aí o Marcos falou assim, disse, então você esteve nesse jogo, certamente você foi para o jogo final. Aí ele disse, não, eu não fui. Aí o Marcos, por quê? Ele disse, é muita violência. E o cara assaltou no Marcos, né? Isso é muita violência, né? É muita violência. Mas você vê que coisa. Então, essas coisas me marcaram. Você saindo do Maracanã, eu estou seguro dentro do carro. Mas eu tinha cantado a pedra. Aí ele só, o Camanho já virou assim, poxa, não era para ter acontecido isso. Você nunca mais vai querer vir. Camanho, mas é assim. Lembrei. Otto Glória. Otto Glória. Então, essas pessoas deu muita vivência, muita experiência. Mas, assim, com ele foi onde eu tive uma incompatibilidade. Sabe? Que é aquele negócio, ele era um verdadeiro português. Então, não, ele ensinou no Flamengo, sabe? Parece que tinha um certo resquício. Não, ele fez um gol contra. Não, mas sabe, eu fiquei. Ele me sacou, depois ele foi embora, aí o delegado lá, Lopes, voltou a me dar oportunidade e tal, fui me firmando, mas tive essa infelicidade do joelho de ser baleado. Rondinelli, a seleção brasileira, hein? Como é que foi chegar lá? Enfim, essa emoção, essa coisa assim de... Eu tenho uma opinião já formada há muito tempo. É a opinião do Rondinelli. Eu te digo com sinceridade, jogador de seleção brasileira tem que estar jogando no Brasil. Não vem com essa coisa de, tem um lá na Inglaterra, tem um na França, tem um... Nós fazemos aqui, o que depois eu vou te responder o porquê que eu acho não, sempre foi a minha opinião. Jogador de futebol que foi vendido para a Europa, para a Arábia, para onde quer que seja, me desculpe, mas não vão ser meus representantes em seleção brasileira. Porque eles ganham na loteria Mega Sena. Eles não vão ter mais o entusiasmo que o jogador raiz que está aqui no Brasil de fazer diferença em disputar um Mundial. Olha o sacrifício que foi para a gente classificar já para a Copa do Mundo. Então, eu tenho uma opinião formada. O jogador, você faz 4 seleções brasileiras com os jogadores que estão atuando aqui. Você pega jogadores do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do próprio Flamengo, jogadores que estão sendo feitos em casa. Aqui, na prata da casa, nas divisões de base. E estão sendo lançados agora, tudo com sucesso. Só que com 18, 19, 20 anos, eles já estão propensos a ser negociado. Hoje em dia tornou-se uma coisa assim quase que obrigado a você cumprir.
para ser convocado para a seleção, tem que ir jogar fora. Então, Tem que ir jogar fora. não é? Então, eu sou contra. Foi vendido. Porque antigamente os europeus vinham buscar os jogadores do Brasil com 25, 26 anos, sim, consolidados. Hoje o garoto começa a surgir no futebol, aí os caras captam logo. 17, 18, você viu esse meia esquerda do meia, belo jogador do Palmeiras, Estevam, já está lá fora. Então, tomara a Deus, ele não tenha a cabeça de outros que ganharam. Vamos falar, esse garoto que voltou, que veio lá do Atlético Paranaense, que estava na Europa, o Palmeiras trouxe de volta, o centroavante. Seria o... o canhoto lá, que está jogando. Vitor Roque? Vitor Roque. O jogador, ele foi para lá e já fez o seu pé de meio. Tá com o seu pé de meio, filho. Então, aí, hoje ele está atuando no Palmeiras. Mas lá fora, às vezes que deram oportunidade, ele não disse o que veio. Ninguém discute qualidades. Amanhã ou depois, eles, infelizmente, se eles não são preparados para administrar a fortuna, faz mal a eles. Eu tenho para mim que faz mal. Porque não precisou ir lá agora, o Ancelotti vir para cá para tentar classificar, bateram cabeça os dois treinadores lá, o que está hoje no Vasco, deram oportunidade para o Diniz, como deram oportunidade para o que está no Corinthians. Hoje foi treinador da seleção brasileira, tanto que ele saiu. Foi o volante do Palmeiras. Eu também estou vendo a figura. Dorival Júnior. Então, todos eles deram oportunidade para 60% de jogador lá fora e não conseguiram fazer o que o Ancelotti está fazendo. Só que o Ancelotti, ele também está. Ele vai buscar lá fora, mas no momento, para que a gente... É uma coisa minha, uma opinião minha. Jogadores que foram vendidos lá para fora não me representam. E jogadores que estão atuando no Brasil, você faz 4 seleções com folga. Com folga. E a vida que segue. O que você, essa coisa, a gente falou de jogadores e tudo mais, mas como é que você enxerga essa enxurrada, digamos assim, de técnicos estrangeiros no futebol do Brasil? Eu, sinceramente, ainda não captei o porquê disso aí. Não deu para mim, assim, mas como existem grandes treinadores. Se você dá oportunidade para, por exemplo, você pega o Felipe Luiz, menino, vamos falar, imaturo em tempo. Mas olha a sabedoria dele. Olha a capacidade. Outro que eu vou falar, estava no Flamengo e ganhando tudo. Dorival Júnior. Do nada, mandaram embora. Mas aonde? Eu queria saber da diretoria que foi, na época, o Landim, né, que o supervisor lá era o Marcos Braz, não? Marcos Braz. Simplesmente, senhor Dorival, eles ganharam tudo. Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca. Ali foi uma brutalidade. Aquilo ali foi uma brutalidade. Não, umas coisas assim que não dá. Não faz sentido. Não faz exatamente. Então, eu sou contra, gente, sejam profissionais, sejam decentes nas atitudes, nas decisões. Poxa, o cara está dando retorno, o cara foi campeão. Mas o porquê? Ninguém fala o porquê.
viu agora uma polêmica em relação ao supervisor que o Flamengo tem e ao Pedro, que eles estavam criando? Sim, que coisa, né? Poxa, se ele está desmotivado, o Felipe Luiz sabe muito mais. Agora, teve um zum lá que o supervisor estava criando uma certa... e por quê? O Boto, né? O Boto. Isso, português, né? José Boto. Aí você pega o Felipe Luiz e o Pedro, do nada, o Felipe Luiz foi lá. Aquela atitude do Felipe Luiz, você, quando ele se referiu ao Pedro publicamente, você acha que foi... Eu tenho para mim, não conheço o Felipe Luiz, mas a postura dele, a fala dele, ele pode, às vezes, ter polemizado em alguma coisa em relação aos bastidores, que eu não sei como foi o papo dele com o Boto, mas ele percebeu, Felipe Luiz, de que o Pedro parecia que nos treinamentos, isso... Não estava querendo muita coisa. Né? Não estava. Aí que ele chegou e foi lá, chacoalhou ele, aí ele voltou quieto. Hoje em dia, na minha exposição, entra uma série de pessoas que, vamos dizer, conduz o atleta a... Olha, eu acho que está na hora de você não ficar mais, está na hora de você sair. São os empresários. Então, o Pedro é um jogador... O momento é esse, o momento, se não for agora, não vai ser mais. Então, o interesse é muito grande. E eu te dou como exemplo. Você acha que o Gerson precisava sair daqui e ir para o Zenit, onde estão dizendo que ele não decolou, que não está feliz, que não está infeliz, e que a grana é muito grande, que é 5 milhões por mês, não sei o quê, blá. Gente do céu, façam história, o dinheiro já está tudo certo na mão de você, da sua família. A mesma coisa, o Pedro, ele deve ter sido, assim... induzido, né? Você entendeu? Então, é essas situações que despertam em mim, não sei o que é os bastidores, de que alguma pessoa fora está na hora de ir embora, vamos ganhar dinheiro. No caso do Gerson, quem conduz muito essa coisa é o pai dele, né? Da relação, digamos assim, dos acertos financeiros. Como na questão do Neymar, é o pai do Neymar. Sim. Você acha que em alguma situação o pai, a família, acaba atrapalhando um pouco nessa... Eu acredito. Até pela, assim... o volume financeiro é muito grande, né? Se alguma coisa faz mal ao ser humano, lá na minha época eu escutava dos meus amigos ou alguém da minha família, o tal de din-din mexe com a cabeça do ser humano. Então, sabe? Então vamos lá, o tal do... Tinha um parceiro meu, o tal do larjão, a grana, o dinheiro. Gente, tudo bem, o dinheiro é sobrevivência. O dinheiro que você aplica ele em coisas que futuramente nós, ex-atletas, temos a oportunidade de fazer, ajudar nossos familiares, ajudar nossa família a construir uma família, constituir uma família. Isso tudo precisa do dinheiro. Você comprar sua casa própria, você encaminhar seus filhos, precisa. Mas é uma coisa tão deslumbrante. Não precisa essa ganância toda, né? Sabe? Eu ouvi o Raí. O Raí falou assim, disse, bom, um jogador atual, nos tempos atuais, ele joga 6 meses, vai ganhar muito mais dinheiro do que o que eu ganhei na minha carreira inteira. Totalmente verdade. Totalmente verdade. Eu
Parece assim, tipo o que falam. O Gabigol saiu do Flamengo também, que o empresário lá, que é o dono do time hoje do Cruzeiro, achou, não vão pagar para você, não sei valores exatos, mas é negócio de 2 milhões, e ele ganhava, acho que 1,5 negócio dele, 2 milhões e não sei quanto. Meu Deus, com a história que você fez no Flamengo, Gabigol, pra que mais? Se você vai dar continuidade, se você quiser, você encerra a tua carreira ali, com o respaldo que você tem de jogador decisivo, como foi o nosso querido Nunes, artilheiro das decisões. Você é tido como um desses também. Eu acho que a tal das cifras mexe muito com a cabeça, não só do atleta, mas daqueles que estão acompanhando, os empresários. Esses fazem mexer a cabeça dos atletas. É verdade. Rondinelli, a gente de fato, se a gente for conversar, a gente vai conversar o tempo inteiro, porque tem muita conversa, mas assim, para mim torna-se assim, um momento histórico. A gente já está caminhando para o epílogo do nosso episódio, mas eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. Quando o Peu chegou no Flamengo, você já estava. Sim. Né? E como é que foi esse garoto Peu que chegou a ser tratado como Peulé? Né? Como é que foi esse menino? Foi uma honra, e ele sabe. Ele é muito querido por todos, né? O Zico é o padrinho dele. Zico. Esse é o pai de todos também, e o Zico o adotou como um afilhado. O Zico, ele sabe. E uma das pessoas que eu acho que ele também adora e que o fez chegar lá foi o Cláudio Coutinho, né, Pedro? Ele com o professor Frank Calas. E você sabe também que o nosso querido, depois virou treinador da seleção brasileira, era preparador físico nosso, o Lazzaroni. Tinha toda uma equipe mesmo do Cláudio Coutinho. O único que não fazia parte da seleção brasileira foi o José Roberto Calas. Mas o Lazzaroni, esses eram. Mas o Peu em si, ele sabe, as oportunidades que ele teve, foi titular. E na ausência do Zico, ele estampou a camisa 10. Exatamente. Né? Então, ele sabe o tanto que eu também tive o privilégio de conviver e de jogar com ele. Ele era realmente diferenciado. Ele sabe o tanto e quanto que os jogadores lá, por exemplo, se botasse um livro de meia, jogava. Ela não era, Pedro. Você pegava a Dino, estava na fase. Mas o Peu foi referência, tanto que é campeão mundial junto a essa seleção de jogadores. Você chegou a conviver com o Alberto Leguelé, com o Merigo? Conseguiu, conviveu. Então, olha só, e o Flamengo escolhia dedos. O Edson, aquele do Cruzeiro, o meia. Ponta esquerda? O baixinho, ponta esquerda. Também. Tudo jogadores de qualidade, não era cria do Flamengo. Esse que eu citei. E ele era um dos destaques. O Coutinho adorava. É verdade. Ele fez diferença. Um atleta de conduta ímpar, exemplar, afinco. Agora tinha o gostoso dele, que era o que era a gagueira que todo mundo gostava. E nós o cativamos até hoje, porque o Peu, além de que ele sabe, assim, Cantarelli, Peu, você e Cantarelli batendo papo era difícil, não era? 2 gagos, né? Cantarelli também? Cantarelli, goleiro e o Peu. Mas tudo dentro de uma unidade. Exato, a unidade de descontração. Não queira, se você me chamar de branco hoje, dá confusão. Vai dar rua.
Não é? Então, é isso que eu falo. Graças a Deus, eu aqui testemunho, a convivência em todos os outros meios que ele também passou, aqui no CSA, e no Botafogo de Ribeirão Preto, no próprio Flamengo, foram os ensinamentos, o aprendizado que a coletividade de goleiro à ponta esquerda, à reserva e tal, nos deu para a gente poder falar com ênfase, com base, de que nós somos felizes mesmo. Muito felizes. Eu é que sou grato a você pela exposição. Mas espera aí, eu não posso sair daqui. Eu não devo sair daqui. Passa a mão aqui que está sujo. Eu acho que foi no cabeceio do gol. Do gol do título lá contra o Vasco, rapaz. Nos conta essa história aí, rapaz. Me conta o jogo, se você lembrar da data, fala, canta a jogada. Eu me recordo que foi um escanteio cobrado pelo Zico, né? Foi um momento realmente único, porque consagra ali uma geração que estava correndo um risco. Nós tínhamos perdido durante 2 anos consecutivos, 7-6 e 7-7, decisão por penalidades. Né? Não vale nem a pena falar assim, os que perderam, mas a gente estava sendo crucificado, porque o campeonato carioca... Cobrados, né? Cobrados, exatamente. E aqueles jogadores que depois desse gol de 78 foi dado um slogan de que craque o Flamengo faz em casa. Né? Então, esse gol, eu jamais, eu falo que foi esse paizão de amor, de misericórdia, ó, eu vou pensar você aqui, você vai lá. Como poderia ter sido o saudoso veio do Atlético Paranaense, não, do Cruzeiro, o centroavante, que veio do Cruzeiro junto com... Jogou com o Toninho Cerezo. A minha memória é terrível. Mas, enfim, essa situação desse gol de 78 foi a consagração da geração Zico, sabe? Lembrei do saudoso o Kleber, que veio do Atlético Mineiro, o volante. Eli Carlos, que também estava, era do Cruzeiro, já é saudoso também. Olha que coisa. Então, a vida é isso. Então, essa situação, ela nos proporcionou a ter esse ditado, a ter esse slogan, essa marca, de que a geração Zico ia ter uma continuidade. Porque se não acontece, o detalhe principal poderia ter sido o Manguitão, de ter metido essa bola lá para dentro, o próprio Eli Carlos. O Eli Carlos, que, se não me falha a memória, é irmão do Silas. Isso, exatamente. Que jogou no São Paulo. Isso, exatamente. E ele jogou no Cruzeiro. Então, esses atletas também foram de suma importância, sabe? Como a gente relembrou de Alberto Leguelé, de Merica, esse pessoal todo, nosso querido Peu, que depois de 78 encaixou, chegou, Lico, o ponto esquerda que vem de Santa Catarina, mesclando com essa garotada, né? Tita, Adílio, Nunes, Andrade e nosso ídolo maior. Então, essa foi um dos grandes momentos da diretoria confiar naquilo que eles criaram, que eles produziram, que foi os jogadores feitos na base. É verdade.
Falar de base, assim, eu me recordo aqui da categoria de um jogador muito clássico, de um jogador que há quem diga que não era para ter jogado com a camisa 2, era para ter jogado com a camisa 10. Leandro era brincadeira, né? Era eu achar um adjetivo aqui, mas desse, vamos falar, vergonhoso, mas no bom sentido do que ele fazia. Ele, para mim, eu já falei isso para ele pessoalmente, de vez em quando eu vou lá na pousada dele. Ele tem uma pousada em Cabo Frio, né? Ele está sempre por lá e eu vou visitar. Ele até passou por uma cirurgia agora de joelho, está em recuperação, mas vou dizer que está tudo bem. Ele, simplesmente, ele não jogaria nem um tempo no gol, mas em qualquer outra posição, nas outras 10, ele destrinchava. Conheci até o treinador dele, lá de Cabo Frio, ele jogava muito futebol de salão. E aquilo deu uma habilidade em espaço curto de campo, né? Futebol de salão, para ele ir para o campo. Nossa, mas de uma frieza. Tanto que o Peão deve lembrar que o Raul, às vezes, perturbava ele, e o Leandro falava assim: para de ficar dando esse chutão lá para frente. E deu uma bronca nele de, assim, no risco da grande área. O Raul queria despachar. E ele já tinha despachado umas 2, 3. E ele queria sair jogando. Vem, vai, joga. Aí, na terceira vez que ele falou, o Raul pegou, ficou meio bravo, pegou a bola e jogou de uma vez. Ele fez assim, a bola colou no peito dele. Ele pegou, driblou o cara, tocou pro lado. Ô, velho, eu não falei pra você sair jogando aqui? Para de ficar dando chutão, rapaz. Você viu como é que ela morre? É brincadeira. Ô, Peu, a gente não pode encerrar esse momento. Vem cá, Peu, aparece aqui pros amigos aqui do Esporte do Peso, para esse episódio memorável, né? Fala aqui, Peu, vem cá, fala aqui, dá uma mensagem aí para o Rondinelli, para o reencontro. Eu acho que toda essa história maravilhosa do nosso Flamengo, ela tem que ser realmente contada, relembrada. Essa passagem desse gol de 78 foi onde valorizou toda a base, né? Todos os jogadores que estavam subindo. Foi muito importante. Depois chegou o Baroninho, chegou Lico, né? E realmente formou-se um grupo que foi campeão mundial. Isso para nós é muito marcante. E o Rondinelli tem a minha admiração, e todo o apoio que me deram lá na Gávea foi um negócio impressionante. Eu me sentia como se estivesse no Mutange. Onde? Prazer, meu irmão. Que isso. Prazer é todo nosso. Agora, eu agradeço muito, viu, a sua gentileza. Você é um grande amigo que o futebol nos apresentou, né? Eu agradeço muito pela viabilidade de trazer essa figura que faz desse momento, desse episódio. Mas essa homenagem para ele, né? Merece. Não, mas você tem a certeza disso. E assim, a coisa calhou tão direitinho, porque é um zagueiro, um meio e um atacante. Um atacante. E o zagueiro que voou, o meio. E o atacante. É porque o Rondinelli não está lembrando. Mas nós jogamos junto, não é isso, amor? Jogamos. Opa! Tem piores lembranças. Que eu ia ser desempregado. Rondinelli, muito obrigado por abrir sua memória e seu coração aqui com a gente. O que ouvimos hoje não é só uma história de futebol, é história de vida, de superação e de paixão. O Deus da raça mostrou que raça é entrega, é amor, é viver cada minuto como se fosse o último. Que essa entrevista, esse bate-papo inspire não só os torcedores do Flamengo, mas todos que acreditam que,
com coragem e determinação, é possível deixar um legado. Em nome do esporte de peso, nosso muito obrigado e a certeza de que sua história é eterna. Deus da raça, obrigado por tudo e fica aqui um convite. Assim que puder, volta para Alagoas para você conhecer Arapiraca, a cidade que mais cresce no Nordeste do Brasil, a cidade do Asa de Arapiraca. Eu quero agradecer e relembrar a toda a população de Arapiraca, a toda a população de Maceió e eternamente gratidão, gratidão, gratidão pelo espaço que você me proporcionou, tudo que eu me expus realmente são realidade de tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que Deus tem me proporcionado aqui nessa vida terrena. E agradecer todas aquelas pessoas que Ele me colocou no meu caminho. E você faz parte disso, de poder deixar que eu passasse a minha história, a minha vivência, a minha experiência com grandes seres humanos, que está aqui um filho da terra, o Peu, a você, José Nildo. Meu muito obrigado pelas suas palavras e pelo espaço que você me proporcionou. O Rondinelli é exatamente esse ser humano que eu quero o melhor, como essa geração Zico fez, escrevendo uma história maravilhosa junto a essa sigla, Clube de Regatas do Flamengo. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado, Rondinelli. E a você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado também. Continue com a gente, porque aqui cada história é contada com emoção e respeito. Até o próximo episódio do Esporte de Peso. O esporte aqui tem voz e tem vez. Muito obrigado por tudo e a todos.